Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre impostos, taxas e contribuições. Afinal, se tributos podem ser classificados como impostos, taxas e contribuições, o que seriam esses impostos, taxas e contribuições? Então, quando a gente fala de tributo de uma forma em geral, a gente tem que pensar que o tributo, ele na verdade é um gênero e eu tenho o imposto. O que é imposto? Se eu perguntar para você quais são exemplos de impostos, você pode me dizer IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ISS, Imposto sobre Serviços, eu tenho ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, II, Imposto de Importação, IE, Imposto de Exportação, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ou seja, é toda a família do I. O que você precisa lembrar ou o que você precisa saber é que os impostos, eles têm uma característica que é não possuir vínculo. O que isso significa na prática? Que todos os impostos que são arrecadados, seja do Estado, da União, do município, o que vai acontecer? Eu não tenho uma destinação específica para esses impostos. E aí como é que vai ser utilizado esse dinheiro? Esse dinheiro será utilizado pelos governantes para o bem-estar social, para a segurança, para a saúde, para a educação. Vai ser utilizado para a manutenção da máquina pública, para pagar o salário dos servidores. Eu não tenho uma destinação específica dos impostos arrecadados. E os impostos, sejam eles pagos pelas pessoas físicas ou pelas pessoas jurídicas. Já as taxas são tributos, mas elas possuem vínculo. Por exemplo, taxa de alvará, taxa de iluminação pública, taxa do tratamento de esgoto, a taxa para a emissão de passaportes. Por que eu pago essa taxa? Porque eu tenho uma contraprestação de um serviço público, ok? Então, a taxa, se eu não vou utilizar aquele serviço, eu não preciso pagar aquela taxa. É diferente do imposto. O imposto não, eu tenho o fato gerador, eu tenho que pagar o tributo, ponto. A taxa não, a taxa é, eu quero emitir passaporte, então eu tenho que pagar uma taxa de emissão de passaporte. Eu não quero emitir um passaporte, eu preciso pagar uma taxa de passaporte? Claro que não. Eu não preciso desse serviço. Eu não preciso que esse serviço seja prestado para mim. Já as contribuições, nós temos contribuições sociais, nós temos contribuições de melhoria, nós temos contribuições especiais. As contribuições, elas, como as taxas, elas possuem vínculo. Eu tenho uma destinação específica. Então, contribuição social, PIS, COFINS, CSLL, alguns autores incluem INSS e FGTS, são contribuições sociais, tanto que elas têm a palavra social no nome. PIS, Programa de Integração Social. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ela tem a palavra social, por quê? Porque quando essas contribuições foram criadas, o objetivo era a destinação para a área social, pelo menos de grande parte do valor arrecadado. Quando eu falo de contribuições de melhoria, eu estou falando de contribuições, por exemplo, no entorno do prédio onde está a empresa. Você tem melhorias, obras públicas que acabaram valorizando o seu imóvel. Tá? Por exemplo, no Rio de Janeiro, as obras que valorizaram o Porto do Rio de Janeiro, revitalizaram o Porto do Rio de Janeiro. Então, você tem obras públicas no entorno que melhoram o valor venal desse imóvel. Então, é previsto em lei que pode ser cobrado pela obra que foi realizada. Afinal de contas, o governo gastou dinheiro nessa obra e ele pode, então, pedir para os proprietários do entorno dessa obra, que tiveram seus imóveis valorizados, ele pode pedir que seja paga essa contribuição.
Então, há uma previsão legal de que isso aconteça. Tá? Não quer dizer que obrigatoriamente, porque o governo fez uma obra no entorno do meu imóvel, eu serei taxada. Então, e o empréstimo compulsório a gente não fala tanto, mas o empréstimo compulsório também é um tipo de tributo. Então, esses são os principais tributos que nós temos, além, é claro, de tributos em caso de guerra e calamidade. Se houver guerra, a União pode cobrar tributo dos contribuintes para que o Brasil possa ir para a guerra, que o Brasil possa ir comprar armamento, uniformes, remédios, enfim, que o Brasil possa ir para a guerra. E estado de calamidade seria relacionado aí a desastres naturais, haveria aí uma possibilidade de cobrança de tributos. Então, quando a gente fala de tributos, eles geralmente estão aí abarcados por uma desses tipos de tributo, dessas classificações de tributos. Impostos, taxas ou contribuições. Então, o que eu pago, ele é o imposto, ou ele é uma taxa, ou ele é uma contribuição. O que a gente precisa ter em mente é que nem todo tributo é um imposto, mas todo imposto é um tributo. Então, a definição que nós temos aí, ela é da Constituição Federal, dizendo que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios podem instituir tributos. E aí seriam eles impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, a gente pode parar para pensar aí, como um exercício, quais são os impostos, outros que você conhece, que não foi mencionado aqui, quais são outras taxas que vocês conhecem, não foram mencionados aqui, e até mesmo contribuições. O que precisa ficar claro é: os tributos, eles são pagos por pessoas físicas, pessoas jurídicas, e eles são compulsórios. Então agora você conheceu um pouco mais sobre tributos. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!